te adorarei, te adorarei. Estás aqui operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Agora que você já sabe, canta aí, vai. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Estende a mão aí onde você está e canta, vai. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de profetas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Amém. Louvado seja o nosso Deus, maravilhoso, digno de ser exaltado, Deus do milagre, Deus da promessa, Deus das nossas vidas, nosso Salvador, Senhor. Amém, aleluia. Voltamos então e acolhemos Padre Antônio José com toda alegria. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, salve. Padre. Olha, já falei do meu filho para todos, tá? Padre, então eu vou passar a palavra para o Padre Patrick, que é responsável pela Capelania Brasileira em Londres. Padre Patrick pode acolhê-lo. E aqui, Padre, nós temos os irmãos servos dos grupos de oração de Londres e também outros próximos, né, na Inglaterra, Holanda e Bélgica, tá bom? Que bom. Padre Antônio José. Salve, Padre. Muito bem. Eu falando também, olha. Alguém tem que desligar o microfone. Vou ficar no mudo aqui. Aí. O Padre, muito prazer, seja bem-vindo em nossa formativa aqui. Obrigado, Padre. Muito bem. Estamos em Londres, então, é isso? Em Londres, Bélgica. Ok, é verdade.
Ok. Aqui estamos no inverno carioca. Hoje está fazendo 28 graus. Então, inverno no Rio de Janeiro. E nós estamos aqui no verão europeu, 17, 15 graus. Tem alguma coisa estranha. Nossa. Chuva, frio. Muito bem. Tá certo, padre. Que bom. Muito obrigado por estar Imagina, uma alegria. Quando eu for no Rio, eu vou visitar o senhor, tá? Venha, para a gente dar uma chegadinha no Corcovado, na Praia da Barra. Vai ser coisa boa, né? Amém. Padre, então a gente passa a palavra, né, dessa pregação, Jesus o servo, e aí a Olívia, né, padre, que você nem conhece. Minha paroquiana, cadê? Ela está aqui. Sua paroquiana, e depois é com vocês aí, a oração, tá bom? Tá certo. Muito bem. Então, vamos orar, né, pedindo que o Senhor abençoe a nossa partilha, que seja um tempo frutuoso para a nossa alma e para o nosso ministério, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós, recorremos a vós. São Bento, rogai por nós. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito bem, irmãos. Esse ano de 2020, o Senhor inspirou a renovação aqui no Brasil. Eu acredito que talvez até a Kátia já tenha partilhado um pouquinho sobre isso. É uma palavra para ser o nosso norte, né? Uma palavra para nos acompanhar, e eu creio de todo o meu coração que foi uma palavra vinda tão fundo, né, do coração de Deus, que ela talvez seja a palavra mais adequada para esse tempo esquisito que a gente está vivendo, né? A palavra que o Senhor... Não tinha partilhado ainda não, tá? Não, então beleza. Então, a palavra que o Senhor deu à renovação aqui esse ano foi o versículo de Romanos, capítulo 12, versículo 2, no qual o Espírito Santo diz assim: não vos conformeis a este mundo, mas, ao contrário, transformai-vos pela renovação. A tradução da Bíblia Ave Maria está assim: pela renovação do vosso espírito. Mas eu acho que a tradução mais adequada é pela renovação da vossa mente, a fim de que possais conhecer qual seja a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada e o que é perfeito. Romanos capítulo 12, versículo 2. Eu acredito que por tudo que a gente está vivendo em escala mundial esse ano, por tudo que a gente está tendo que aprender, né? Por todos os desafios que a gente está tendo que viver, querendo ou não, com medo ou não, é como um pai que joga o filho na água para ele aprender a nadar. Eu acho que a gente está tendo que enfrentar desafios que de outra maneira a gente não enfrentaria, né? A gente se pouparia deles. De fato, o Senhor, nesse ano, está nos ajudando a viver um trabalho de renovação da nossa mente. E é um pouquinho por aí que eu gostaria de começar a partilha com os irmãos. O nosso assunto é o assunto de sempre, é o assunto do céu, é o assunto da eternidade, que é Jesus Cristo. Ele é o nosso modelo em tudo, em todas as coisas que nós fazemos, em tudo aquilo que nós dizemos. Nós devemos olhar para ele como nosso modelo. Mas queria puxar o fio da meada, já que o tema é Jesus Cristo, o servo, aproveitando essa palavra de Romanos 12, 2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Todo trabalho de transformação, a palavra transformação tem a ver com forma, né? Todo trabalho de transformação
transformação significa que a gente está mudando a forma de alguma coisa ou de alguém para que ela assuma uma forma nova. Portanto, quando o Espírito Santo diz em Romanos 12, 2, que nós devemos ser transformados, ele está dizendo que nós devemos deixar para trás uma forma e devemos assumir uma nova. E aí a gente poderia se perguntar, certo? Então, qual é o alvo, qual é o objetivo, qual é o propósito da transformação que Deus espera ver em nós, que Deus deseja nos influenciar? Algumas pessoas poderiam pensar que o trabalho de transformação no qual nós e o Senhor estamos envolvidos é um trabalho de transformação no qual nós devemos nos tornar o que nós pudermos ser de melhor. Um dia desse eu vi uma frase escrita mais ou menos assim, você deve se tornar a melhor versão de você mesmo. Eu não gostei nada, porque eu fiquei pensando, a melhor versão de mim mesmo não vai ser nada muito bom. Eu preciso ser bastante franco com vocês. Você imagina, eu não sei quantos anos produziram aqui no Brasil o Fusquinha, mas a versão 1980 do Fusquinha ainda não é lá grandes coisas, né? Então, eu fico imaginando, se eu tiver que me transformar apenas na melhor versão de mim mesmo, isso não vai ser o bacana. Porque a minha melhor versão ainda não é boa. Não é o propósito de Deus me tornar a melhor versão daquilo que eu posso ser. A Escritura diz que a nossa transformação é uma transformação na gradualmente nós vamos nos tornando semelhantes a Jesus. O propósito da nossa vida cristã é nós sermos de tal modo quebrados e moldados pelo Espírito Santo e colaborarmos com Ele nisso, que aos pouquinhos a nossa forma, a forma do nosso eu, vai ficando para trás e a gente vai se tornando cada vez mais parecido com Jesus. É verdade que cada um de nós vai se tornar parecido com Jesus da sua maneira, certo? Quem é mais extrovertido vai ser um Jesus mais falante, possivelmente. Quem é mais introvertido vai ser um Jesus mais reflexivo. Mas o propósito da vida cristã é que cada um de nós, do seu modo, expresse aqui na Terra o caráter, a vida de Jesus, o jeito de ser de Jesus. De tal maneira que quando as pessoas se aproximarem da gente, elas sintam que estão mais perto dele. Esse é o alvo da nossa vida cristã e esse é o alvo do Pai para nós. Nossa transformação diária, constante, esse trabalho que Deus está fazendo em nós e que é irrevogável, porque nós somos dele, é o trabalho da nossa transformação em Cristo. De tal maneira que o nosso jeito de ser seja o jeito dele, com características de temperamento próprias, mas com o nosso eu tão cheio de caprichos, sendo cada vez mais deixado para trás, sendo cada vez mais um eu que tem poucos direitos, pouco direito a falar, pouco direito a reivindicar algo. Ora, a primeira carta de São João tem uma frase que eu acho que é tremenda, que fala um pouquinho disso. São João diz, olha, irmãos, vamos em frente, porque onde há amor, não há temor. E nós somos cercados pelo amor do Pai Celestial. Portanto, vivamos uma vida sem temor. E aí ele diz assim, porque tal como Jesus, assim somos nós nessa terra. E eu não sei vocês, mas eu acho essa frase incrível. Tal como Jesus, devemos ser nós, já somos nós nessa terra. Portanto, na minha vida cristã, na transformação na qual o Espírito de Deus está envolvido, né, nesse trabalho no qual ele está envolvido comigo e no qual eu devo colaborar com ele, o alvo é me tornar semelhante a Jesus. Tal como Jesus, devo ser eu, devo viver eu aqui na terra. E aí, a carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, diz
como acontece essa transformação? Logo, a frase seguinte é: renovai a vossa mente, para que eu possa me tornar aquilo que o Pai Celestial quer que eu me torne, para que eu possa me tornar aquilo que o Pai Celestial sabe que, no fundo, eu já sou. É preciso que a minha mente seja renovada. O Papa João Paulo II usou uma vez uma frase para falar às famílias, que depois ele repetiu para falar também aos jovens, que é uma frase de um filósofo que não era nada cristão, mas o Papa batizou essa frase, né? E a frase, de fato, é boa. O Papa disse assim às famílias: famílias, tornem-se aquilo que vocês são. E depois ele disse para os jovens: jovens, tornem-se aquilo que vocês são. E eu acho que ele poderia dizer a mesma coisa para cada um de nós, né? Cristão, torna-te aquilo que és. Eu já sou filho de Deus. Eu já sou herdeiro de Deus. Eu já sou membro de Cristo. Eu já sou embaixador de Cristo. E tudo aquilo que a Escritura diz que eu sou. Porque desde o dia do meu batismo, habitado pelo Espírito Santo, eu sou uma nova criatura. Mas o segredo da vida cristã é esse: a gente se tornar aquilo que a gente é. A gente aprender a viver como aquilo que a gente é. Esse é o grande desafio. Há filhos que vivem como indigentes. Há embaixadores de Cristo que vivem como se estivessem tramando contra, vamos dizer assim, o reino de Cristo. Mas o objetivo da vida cristã é que cada vez mais a gente vá se tornando aquilo que a gente é. Isso acontece na medida em que a gente renova a nossa mente. A gente vai se transformando em expressão de Cristo na Terra quando a nossa mente é constantemente renovada. Nossa mente não é só a quantidade de pensamentos que a gente tem ao longo do dia. Nossa mente não é muito menos o que a gente conseguiu absorver de um ensino formal, né? Nossa mente é o nosso modo de ver a nós mesmos, as outras pessoas, a vida. Nossa mente é a nossa maneira de abordar as coisas que nos acontecem, é o nosso modo de pensar, é o nosso modo de encarar tudo que vem ao nosso encontro. Isso é a nossa mente. Ela tem um funcionamento que vai se fortalecendo aos poucos. Nós a alimentamos com aquilo que depois ela vai expressar, né? A gente alimenta a nossa mente, diria, né, Aristóteles, com aquilo que entra pelos nossos sentidos, né? O problema é que depois, o que a gente deu à nossa mente como alimento, ela vai expressar por meio de palavras e por meio de atitudes. Isso é a nossa mente. E o Espírito Santo diz na carta aos Romanos: se você quer ser transformado naquilo que Deus deseja realizar na sua vida, se você deseja se tornar mais parecido com Jesus Cristo, saiba que existe um campo de batalha que é a sua mente, que é esse lugar onde você pondera a sua vida, onde você tem um modo de ver a si mesmo, onde você tem um modo de julgar as coisas que acontecem a você, porque se a sua mente for conformada pelo mundo, se a sua mente estiver na forma que o mundo pressiona a gente, que a gente coloque nela, sua mente vai estar bloqueada para o que Deus quer fazer em você. Sua mente vai estar bloqueada para entender a vontade de Deus. Se a sua mente não estiver na forma do mundo, se você não permitir que as pressões que o mundo impõe estabeleçam a sua maneira de pensar, você vai sendo moldado na sua mente pela palavra de Deus, pela sua vida de oração, você se torna capaz de entender a vontade de Deus, perceber a vontade de Deus. E você nota que ela é boa, agradável a Ele e perfeita. Ou seja, a vontade de Deus é perfeita, significa Deus é capaz de realizá-la em você. Ele não vai deixar uma coisa que Ele sonhou para a sua vida inacabada. A palavra perfeito significa algo completado, algo não deixado pela metade. Quando nós abraçamos a vontade de Deus,
quando nós nos tornamos sensíveis a entendê-la, porque a nossa mente está liberada para ela, não está oprimida pelo modo de pensar do mundo, Deus vai revelando a sua vontade, a gente vai percebendo o que ele deseja da gente, a gente vai sendo capaz de corresponder, porque a gente percebe que está sendo conduzido e a vontade dele se completa. É como se fosse algo que está sendo desenhado, pintado e que se fecha. Isso significa a palavra perfeito. A gente não tem aquela sensação de estar pela metade. Eu consegui muito alguma coisa nisso daqui, mas nisso daqui eu tô pela metade, eu estou vazio, eu estou incompleto. A vontade de Deus preenche a gente por inteiro, porque a vontade de Deus é nos conformar a Jesus. A vontade de Deus é nos dar uma vida de tal maneira unida a Ele, que todo o nosso ser, a gente percebe que está sendo mexido pelo Espírito Santo e a gente está aprendendo a pensar como Jesus, sentir como Jesus, enfrentar a vida como Jesus, e isso não pega só um pedaço da nossa vida, isso nos preenche por inteiro. Ora, portanto, a nossa mente tem a ver com o modo como a gente vê a vida, os outros e a nós mesmos. O modo como a gente vê a nós mesmos interfere muito no modo como a gente toca o nosso barquinho. Isso tem uma palavra no âmbito, sei lá, da psicologia, que não é uma linguagem propriamente nossa, portanto, a gente tem que usar essas palavras com moderação. Pode ser que aqui haja algum psicólogo, algum psiquiatra, psicoterapeuta, eu não sou nenhuma dessas coisas, então eu tenho que usar essas palavras no sentido mais amplo que elas têm. Mas a maneira de a gente se ver, ela tem um nome e que ficou relativamente um nome comum, né? Autoimagem. A maneira como eu me vejo, portanto, a imagem que eu faço de mim, determina como é que eu vou agir. Né? Opa, já vi que tem psicólogos aqui. Né? Então, o modo como eu me vejo diante da vida determina o modo como eu vou agir. E isso é algo muito sério. Né? Na renovação, eu não sei se alguns de vocês são desse tempo, houve um tempo em que havia uma grande ênfase em maldições e coisas do tipo. Né? E era comum a gente ser abordado por pessoas que vinham pedir, eu, no caso, como padre, por favor, me dá uma bênção, porque eu acho que eu estou debaixo de uma maldição e tudo que eu faço dá errado, tudo que eu faço, imagina, porque eu sou prisioneiro de uma maldição. Ora, é claro que isso deve ser orado e a gente tem que perceber o que tem aí por trás, mas muitas vezes não passava de uma autoimagem machucada. Quer dizer, se eu me vejo como uma pessoa amaldiçoada, eu vou viver como o quê? Como uma pessoa amaldiçoada. E é óbvio que tem tudo para dar errado isso, né? O problema é, só abrindo e fechando parênteses com relação a esse ponto, a Bíblia não diz isso da gente. Né? A carta aos Efésios diz que em Cristo Jesus, o Pai Celestial já nos deu todo tipo de bênção que vem do céu. Ora, portanto, qual é a minha tarefa como pregador, como evangelizador, como servo num grupo de oração? Ajudar as pessoas que chegam a nós a conhecerem essa verdade. Esses filhos estão vivendo como indigentes porque eles não sabem da identidade deles. Meu irmão querido, vou te contar uma coisa. A carta de Paulo aos Efésios não diz que você é amaldiçoado, ela diz o contrário. Você é abençoado com todo tipo de bênção que você precisa para a sua vida. Vamos aprender a usar essas bênçãos. Vamos aprender a viver como abençoado. Isso para dizer como a autoimagem da gente mexe na maneira como a gente lida com a nossa vida. E eu fico imaginando aqui, se Jesus é verdadeiro homem, né? Verdadeiro Deus e verdadeiro homem, ele tem uma mente, né? Uma mente que pensa, que sente, que se vê. A primeira carta aos Coríntios usa essa expressão. Nós devemos ter a mente de Cristo. Olha que coisa incrível. O modo de pensar dele, eu devo ter esse funcionando aqui dentro. Então, Jesus também tinha, né, a sua autoimagem. Jesus também se via de alguma maneira. E eu acho que se Jesus é o novo Adão, o início de uma nova criação, o homem perfeito, eu descobrir qual é a autoimagem de Jesus vai me ajudar
agora a trabalhar melhor as minhas ideias e a minha autoimagem. Porque se eu sou uma coisa só com ele, o modo como ele se via tem que fazer a diferença no modo como eu me vejo. Não sei se eu estou me fazendo entender até aqui, eu estou enrolando a cabeça de vocês. Alguém ainda está entendendo alguma coisa? Por favor. Eu acho que o pessoal que não tem a figurinha é porque está dormindo, né? Desligou para dormir. Faz assim, gente, ó. Tá dando? Tá, vou acreditar. Tá certo. A autoimagem de... apareceram. A autoimagem de Cristo, o modo como Jesus se vê, deve ser o modo como eu me vejo. Porque, como diz a primeira carta de São João, tal como Jesus, somos nós nessa terra. Esse é o projeto de Deus para a gente. Se eu sou cristão, sucesso ou fracasso na minha vida se definem por essa frase. Não é pela quantidade de dinheiro que eu tenho, não é pela quantidade de títulos que eu tenho, não é pela aprovação que outros podem me dar, mas o sucesso da minha vida é, em cada área da minha vida, me tornar um pouco mais do jeito de Jesus. Em tudo. Portanto, a autoimagem dele, de alguma maneira, deve ser a minha também. Né? O modo como Jesus se via deve ser o modo como eu devo me ver e, de fato, como eu devo viver. E aí, um dia, lá fui eu, no Novo Testamento, procurar como é que Jesus se via. Qual era a autoimagem de Jesus. Isso me interessa muito. Então, eu descobri que a autoimagem de Jesus como é que a gente pode dizer? Se encontra em duas palavras, né? Você define o que Jesus pensava dele mesmo em duas palavras. A primeira delas é filho. A grande paixão do coração de Jesus se chamava Pai. O grande amor do coração de Jesus se chamava Pai. De tal maneira que Jesus diz aos apóstolos: quem me vê, vê o Pai. Quem vê o meu coração, quem me vê agir, vê a Ele. Jesus diz: o meu Pai trabalha sempre e eu trabalho também. Quer dizer, tudo que Jesus vê no Pai é o que Ele faz e mostra para a gente. Jesus diz que Ele tem um alimento que os discípulos não conhecem, mas que sacia a alma dele. O alimento dele é fazer a vontade do Pai. A grande paixão do coração de Jesus era o Pai. Era estar onde o Pai o desejava encontrar. Portanto, a primeira palavra que explica quem Jesus via nele mesmo é filho. E assim também deve ser na vida da gente. Todo cristão precisa descobrir o Pai que tem. Acho que todos nós conhecemos a parábola do filho pródigo, que é uma palavra na qual Jesus tenta mostrar para a gente dois tipos de filho. Não sei, acho que todos nós somos um pouquinho um tipo daqueles dois filhos, né? Mas dois tipos de filho que não sabem o pai que tem. Um saiu de casa, eu não sei se vocês, né, usam essa expressão, mas botou o pé na jaca, né? O outro ficou sempre em casa. E eu queria chamar a atenção de vocês para o que ficou em casa, porque esse pode ser mais a gente, né? A maioria de vocês aqui que eu estou vendo parecem ser gente boa, não tem ninguém com cara assim de um grande malfeitor, né? Então, é tudo gente boa, gente que está na igreja, né? É tipo o filho mais velho. A gente é esse, né? Que ficou em casa, não foi embora e tal. Só que no final da história, Jesus revela para a gente o que tinha no coração daquele filho mais velho. Acho que você conhece a história, não precisa contar toda, mas quando o filho mais novo é encontrado, o pai traz ele para casa e faz um festão, né? Então, quando o filho mais velho está voltando da roça, da lavoura, ele começa a ouvir o barulho da festa em casa, e acha estranho. E então, alguém no meio do caminho dá para ele a notícia. Ih, você não sabe? Teu irmão chegou. Eu acho que essa notícia já foi dada com um pouquinho de veneno, né? Teu irmão voltou. E o filho mais velho disse: não entro em casa, não entro em casa. E o mesmo pai que teve que sair para abraçar o filho mais novo que estava voltando, teve que sair para tentar convencer o filho mais velho a entrar. E lá vai o pai, esse é o pai. Ele chega lá fora e diz: meu filho, entra, teu irmão voltou. E aí o filho começa a chamar o outro não de meu irmão, ele chama de teu filho. Isso é muito coisa de família, né?
Eu não sei na casa de vocês, mas a minha mãe, quando eu tirava nota boa, eu era o filho dela. Quando eu tirava nota ruim, eu era filho só do meu pai. Ela ia falar com meu pai e dizer: ô Manuel, tem um filho, ó, arranjou na escola uma nota aí. Então o filho mais velho fez isso. Ele não falou, meu irmão voltou. Ele disse assim: o teu filho fez tanta coisa, né, e voltou para casa como um mendigo e você o aceitou. E aí ele joga para fora tudo que ele carregava aqui dentro. Eu trabalho para você há tanto tempo e você nunca me deu nada. Aquele filho não se via como filho. Ele não olhava para o pai como pai, ele olhava para o pai dele como um patrão. E viver dentro de casa, não como se fosse a sua casa, mas como se fosse a casa de um patrão, deve ser muito ruim. O filho mais velho também não sabia o pai que tinha. Pode ser que a gente acabe passando muito tempo até na casa de Deus, até servindo, mas meio que se sentindo cobrado, sabe? Eu tenho que fazer, se eu não fizer, quem é que vai fazer? E aí a gente começa a achar que Deus cobra da gente como um patrão, quando, na verdade, Deus é nosso pai. Ele não cobra da gente como um patrão. Ele conta com a gente como um pai conta com o filho. Porque, em algum momento, o filho tem que cuidar da herança que recebeu do pai. Eu acho que Jesus quis dizer isso quando ele disse no Evangelho de São João para os discípulos: eu não chamo mais vocês de servos, eu chamo vocês de amigos. Porque na obra de Deus, Deus não conta com empregados, ele conta com amigos. O empregado não tem relacionamento com o patrão. O empregado pode passar a vida inteira trabalhando para o patrão, sem nunca estar no mesmo lugar que ele, sem nem saber quem ele é direito. O empregado, ele cumpre ordens de um outro e ele pode se sentir oprimido. Jesus não quer que a gente sirva a Deus dessa maneira. Eu quero contar com vocês como um amigo conta com o outro. Jesus quer colocar dentro do coração da gente o que queima no coração dele. E vou dizer para vocês, irmãos, só quando queima no coração da gente o que tem no coração de Jesus é que de verdade ele conta com a gente. Caso contrário, a gente vai ser só um desempenhador de tarefas, mas ele não vai ter da gente o que ele precisa ter para que a obra de Deus aconteça, o coração da gente. O servo tem direitos. Por mais que o servo tenha que prestar contas e, enfim, ao patrão, ele tem direitos. O amigo, ele esquece dos direitos. Se um outro amigo liga para mim de madrugada, eu vou atender e vou dizer: e aí, o que você está precisando? Se a minha empresa liga para mim de madrugada, de repente eu não vou nem atender, eu vou colocar no não perturbe, né? Porque, peraí, de madrugada não. Né? O amigo, diante do outro amigo, ele abre mão dos seus direitos. O servo, ele é cioso dos seus direitos e não abre mão. Jesus não quer contar conosco como empregados, mas como amigos. Ele quer que a gente se sinta de casa. Ele quer que a gente lembre que a gente, em primeiro lugar, como ele, é filho. E que todo o tempo a gente está em casa. E a gente precisa aprender a viver assim, porque senão até o nosso serviço para Deus vai soar para nós como uma cobrança e como um fardo. Eu sei que cada pessoa tem um jeito de lidar com as coisas e tal. Eu aqui na paróquia, eu não sei, eu acho que talvez o padre que vier para cá depois ele vai ter problemas com isso. Mas eu não sei dizer para as pessoas: olha, nós vamos fazer. Não. Os irmãos sentem que é para a gente fazer, porque se não sentem, a gente não vai fazer. Porque se a gente tiver que fazer alguma coisa que a família não entende que tem que ser feita, o máximo que eu vou conseguir é eu ter que ir na frente, puxando um fardo de 2 toneladas e obrigando as pessoas a vir atrás de mim. Eu não sei vocês, mas eu já vivi isso bastante para ver que não vale a pena. Não funciona. Faz mal para mim, porque quando no final acaba, eu não estou feliz, eu estou cansado e com raiva. Eu estou cobrando todo mundo. Por que não fez? Por que não fez? Os outros se sentem obrigados a ter que fazer. Quer dizer, eles se sentem obrigados a ter que corresponder a uma expectativa minha. E, na realidade, aquele trabalho que acaba sendo feito não é a expressão de uma igreja, de uma família.
é a expressão da vontade de um padre teimoso. Isso quer dizer, então, que a gente não deve fazer nada, só vamos fazer quando todo mundo concorda? Não, não é isso. Isso significa que a gente tem que construir laços de irmandade, de família, para que seja, de fato, a família de Deus agindo. Porque quando é a família de Deus que age, a coisa flui com a comunhão de todos, com a responsabilidade de todos. Não estou dizendo que a gente só deve agir quando todo mundo diz ok. Numa família também não é assim. Mas a família tem que ter uma concordância ali de base para que as coisas possam acontecer e sejam, de fato, fruto de um trabalho de corações e não da vontade impositiva de um e não da nossa mania de fazer coisas, porque a gente tem mania de fazer coisas, não pode parar, né? Bendita a quarentena que parou tanta coisa, né? Muita sem sentido, talvez. Então, se a gente tem espírito de família, uma vez numa oração aqui na igreja, eu achei engraçado, porque a gente estava orando e um jovem, no meio da oração, cada um fazendo o seu louvor e tal, ele chamou o Espírito Santo com esse nome, mas eles são todos Espírito Santo, espírito de família. Eu achei aquilo lindo. Eu falei, rapaz, mas é isso. O Espírito Santo é espírito de família, porque a Bíblia diz que é só pelo Espírito que a gente chama Abá Pai. E é só pelo Espírito Santo que a gente aprende a viver como irmão. Quando a gente aprende a ter a autoimagem de Cristo, a gente começa a se ver como filho e a gente descobre que no reino de Deus não tem filho único. Somos todos irmãos. E a gente descobre que o grande desafio da gente é viver, como a carta aos Efésios diz, como família de Deus. Não um lugar onde um impõe ao outro cobranças que não acabam nunca, trabalhos que não acabam nunca, e de repente a gente nem se vê mais, como às vezes acontece em casa, né? A gente se cobra muito, mas chega uma hora que a gente nem nota mais o outro, a necessidade do outro. A gente não pode repetir erros, irmãos, né? A igreja é chamada a ser família de Deus. Se a gente conseguir viver isso, o que vai transbordar disso é algo tão poderoso que vai atrair as outras pessoas. Lembram que atraía as outras pessoas na comunidade cristã primitiva. Vejam como eles se amam. E muitos outros eram agregados ao número dos discípulos porque viam que eles cuidavam uns dos outros. Esse é o chamado de Deus para a gente. Segunda e última palavra com a qual Jesus se via, a autoimagem de Jesus era a imagem de um filho e a imagem de um servo. Em Lucas, capítulo 22, versículo 27, Jesus diz uma coisa que eu acho tremenda e que eu acho que deveria causar na gente grandes questionamentos para melhor, né? Um dia Jesus estava conversando com os apóstolos e disse assim para eles: apóstolos, escutem aqui, me digam uma coisa. Numa festa de casamento, quem é mais importante? Os convidados do noivo e da noiva que estão sentados na mesa porque fazem parte da vida dos noivos, da família dos noivos, e foram convidados a partilhar daquela alegria, daquela nova história? Ou os garçons que passam e que ninguém percebe, mas que estão passando servindo à mesa? E aí Jesus mesmo responde: é claro que os mais importantes são os convidados. E aí Jesus diz para os apóstolos: eu, porém, estou no meio de vocês como aquele que serve. Vou continuar a linguagem que Jesus usou. Eu estou no meio de vocês como garçom. Irmãos, é desse jeito que o Filho de Deus se viu enquanto caminhava aqui na Terra. Eu fico imaginando, eu tenho uma cabeça que imagina muito, né? Então, eu fico imaginando Jesus sentado lá naqueles montes da Galileia, e de repente, bem de manhãzinho, ainda com o sol nascendo, aquela multidão se aproximando de Jesus. Olha, a multidão que estava perto de Jesus não era uma coisa bonita de se ver, viu? Às vezes a gente vê um filme, né? Ou um programa de TV, e aí eles fazem uma plateia, né? Cheia de gente bonita para aplaudir, né? A plateia de Jesus não era assim, combinado? Para você chegar perto de Jesus, você tinha que passar no meio de um monte de gente feia, gente leprosa, gente pobre,
gente pecadora, gente endemoniada, tudo que você possa imaginar de mais feio era gente que buscava Jesus. Eu fico imaginando Jesus sentado no alto do monte e vendo de manhãzinha aqueles leprosos subindo, aquela gente sendo segurada pelos outros porque estava endemoniada, aquela gente pecadora, aquelas mulheres vestidas com aquelas roupas de bailarina, Jesus vendo aquela turma subindo. E se isso que Jesus diz aqui é verdade, Jesus devia olhar para eles e pensar assim: estão chegando os convidados do meu Pai. Meu Pai preparou para eles um banquete e os convidados estão chegando. E eu estou aqui para servir a mesa para eles. E eu não vou deixar faltar nada para eles. Tudo que o meu Pai preparou para eles, eu vou servir para eles hoje. E eles vão descer desse monte saciados, alimentados. Eles vão descer desse monte se sentindo amados, importantes, porque eu vou fazer que eles se sintam os convidados que o meu Pai sentou na mesa para se fartarem com um banquete. Eu vou ser o melhor servo para eles. Eu vou ser um servo, o garçom que não vai deixar faltar nada. Irmãos, eu acho que era desse jeito que Jesus começava os dias dele, quando ele via aquela multidão subindo o monte, indo buscar por ele. Essa é a autoimagem do Filho de Deus feito homem. Um seguidor de Jesus, um discípulo de Jesus, não tem direito de pensar de si mesmo nada menos do que isso e nada mais do que isso. Um discípulo de Jesus não pode esquecer o pai que tem, não pode esquecer que é filho, não pode esquecer que o pai descansa na gente o bem-querer dele. Quer dizer, como qualquer pai, o Pai do céu tem tanto bem-querer, ele quer tanta coisa boa para a gente, mas, ao mesmo tempo, um discípulo de Jesus não pode imaginar que tem direito a ser outra coisa aqui na terra mais do que servo. Esse é o chamado de Deus para nós. Ser servo não é ter algumas atividades num grupo de oração. Ser servo é ter um coração e cultivar um coração como o de Jesus. Aí, onde Deus nos colocar com coração de servo, a gente vai servir. O Papa Francisco, quando ele veio aqui no Rio de Janeiro, na Jornada Mundial da Juventude, foi um furdunço, foi um negócio e tal. Ele teve muitos encontros bonitos. E ele teve um encontro com os bispos da América Latina. E nesse encontro com os bispos, o Papa disse uma coisa que eu falei, eu tenho que levar isso para mim. Eu não sou nada, eu não sou bispo, não sou coisa nenhuma, mas eu tenho que levar isso para mim, porque tem que ser verdade para mim isso. O Papa disse assim: senhores bispos, cuidado para não terem mentalidade de príncipes, porque o que o nosso povo precisa é de pessoas que os amem e cuidem deles, como servos. Irmãos, todo cristão corre o risco de, em algum momento, começar a cultivar mentalidade de príncipe. O príncipe olha para as pessoas ao redor dele e pensa: eu sou mais importante, eu tenho que passar na frente. Essas pessoas estão aqui porque elas fazem parte, de alguma maneira, de algo que pode ser bom para mim. E veja, o mundo conforma, o mundo põe a mente da gente numa forma que faz a gente pensar assim. Quando a gente chega num lugar, a primeira pergunta que o mundo quer que a gente faça é: o que eu vou ganhar aqui? Ou quando a gente começa um trabalho, a primeira pergunta é: o que eu vou ganhar com isso? A mentalidade do servo é outra. Eu não vim aqui para ganhar algo, eu não vim aqui para ser servido por essas pessoas. O meu pensamento não pode ser o que elas podem me dar. Eu estou aqui para ser, e vou dizer algo que eu não sei se eu vou me fazer entender, mas eu estou aqui para ser resposta de Deus, talvez para a oração de uma dessas pessoas. Eu não sei se os irmãos já imaginaram isso, mas as pessoas que nós encontramos no nosso grupo de oração, ou em qualquer área da nossa vida, no trabalho, em casa, elas rezam. E talvez elas peçam a Deus: Senhor, coloca na minha frente uma pessoa que possa me ajudar. Coloca na minha frente uma pessoa que possa me tirar dessa angústia. E o servo é aquele que pensa: hoje, aqui nesse grupo de oração, eu posso ser a resposta de Deus para a oração de alguém aqui que eu nem imagino.
mas eu posso ser a resposta do Senhor. Eu posso ser, aspas, solução de Deus para o problema de alguém. O servo se vê dessa maneira. E me parece que o Senhor Jesus Cristo, todo o tempo, se via desse modo. E porque ele se via desse modo, ele agia desse modo. E aí a gente vê Jesus fazendo coisas incríveis. Jesus crucificado é um servo crucificado. E um servo crucificado continua sendo servo. E se você prestar atenção a Jesus na cruz, Jesus serve aquele ladrão, dando a ele uma esperança. Hoje ainda você vai estar comigo no reino. Jesus serve a sua mãe, dando a ela uma segurança. Mãe, de agora em diante esse é teu filho. Ele vai te levar para casa. Jesus serve àqueles que o pregaram na cruz, dando perdão para eles. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Jesus serve a todos nós, dando por nós, não alguma coisa, mas a ele próprio. Jesus não deu alguma coisa para nós, Jesus se deu. Assim também é com o servo. Um servo não é alguém que desempenha tarefas, um servo é alguém que se dá naquilo que faz. E se a gente não se dá no que a gente faz, a gente pode ser um desempenhador de tarefas, mas a gente não é servo. A gente não tem coração de servo, né? A gente tem que tomar cuidado para não pensar os nossos ministérios, por exemplo, num grupo de oração, como tarefas estanques. Eu tenho que realizar... Não, são servos que estão trabalhando juntos. A seara é a mesma. A seara é a mesma. Portanto, para que a colheita aconteça, não pode faltar a entrega de nenhum dos servos. Não é só uma questão de desempenhar tarefas, achando que a nossa tarefa é mais importante, né? Eu brinco, a Olívia está aí para não me deixar mentir, eu brinco muito com o pessoal aqui da paróquia do Ministério de Música, porque cada ministério tem as suas, como é que eu vou dizer, os seus mitos, né? Então, todo mundo que é do Ministério de Pregação tem um mito de que o Ministério de Pregação é o mais importante do grupo de oração. Quem é do Ministério de Música, o pessoal ouve lá no Ministério de Música, os músicos são a ponta de lança, como lá com o rei Josafá, não sei. Então, é um jeito que a gente tem de cada ministério dar mais valor para o seu, né? E eu falo para os meus ministros de música aqui, às vezes, quando dá algum problema e periga não ter música em alguma coisa, eu falo para eles, olha só, isso aqui é uma igreja, não é uma boate. Então, se faltar música, o mundo não vai acabar. E vou dizer para vocês uma coisa, se música fosse um negócio tão importante quanto vocês pensam, eu ia encontrar em algum pedaço do Novo Testamento algum evangelista dizendo assim, Jesus e sua banda entraram em Cafarnaum e foi uma maravilha. E não tem um lugar aqui que diga que Jesus tinha uma banda junto com ele. Então, vocês parem de falar como se música fosse uma coisa que, se não tem, o mundo acabou. Não existe isso. É claro, brincando com eles, a música ajuda muito quando não atrapalha, né? Mas não é uma questão de música, é uma questão de se dar, é uma questão de servir, é uma questão de olhar para os outros como mais importantes que nós e não pensar que o nosso trabalho, né, vai ser incrível, vai fazer a diferença. Não, quem faz a diferença é o Senhor, sempre. E Ele faz do jeito que Ele quer, a hora que Ele quer, usando o que Ele quiser, e ninguém tem o direito de dar palpite sobre isso. O segredo da nossa vida é, Senhor, me dá um coração de servo, para que eu possa, onde o Senhor me colocar, ser um instrumento do Senhor, ser resposta do Senhor para o coração aflito de alguém. Senhor, me ajuda nessa transformação que está acontecendo em mim, que tem que ser real, para que eu possa cada dia ser mais parecido com Jesus. Cada dia me sentindo mais e vivendo mais como filho, herdeiro de Deus e como servo, que olha para os meus irmãos quando abre a porta do salão para que entre o pessoal do grupo de oração, para que eu olhe para eles não como um problema. Ai, meu Deus, lá vem fulana, lá vem ela querendo falar, e vai falar 10 mil vezes a mesma coisa. Que eu não olhe para eles como problema, que eu olhe para eles como mais importante do que eu. Estão vindo aí os convidados do Pai que vão se aproximar para se alimentar do banquete que o Pai deu. E a minha tarefa é ser garçom. E eu não sei se vocês já perceberam, numa festa,
Sabe qual é o melhor tipo de garçom? É o que não é notado. Vocês já viram isso? A gente só fala do garçom quando ele é notado. O garçom não vai passar nessa mesa, não. Não vai trazer salgadinho aqui, não. Né? É quando o garçom falha, né, no trabalho dele e não vai na mesa da gente, aí a gente reclama. Caso contrário, irmãos, a nossa recompensa se chama Jesus Cristo. E a gente está vivendo num tempo em que cristãos que querem sobreviver no bom combate da fé têm que entender isso com muita clareza. Um cristão está olhando e não perde de vista o alvo, a recompensa que se chama Jesus. Se porventura nós nos distrairmos aqui na terra com qualquer outra recompensa momentânea, por um instante a gente pode se perder dele. A gente pode ser seduzido por outras coisas. Se por um instante a gente buscar aqui na terra alguma outra recompensa, a gente vai estar trocando o que a gente pode esperar de mais valioso. E pode ser que um dia a gente escute do Senhor as palavras que ele disse a respeito daqueles homens tão religiosos do tempo dele. Já receberam a sua recompensa. Nossa recompensa é Cristo. Não se deixe enganar por nenhuma outra. Por nenhuma outra. Nem que seja por um elogio. Se vier, agradeça, mas não é a recompensa. Se não vier, não fique magoado, ninguém me reconhece. Não se preocupe com isso. É menos uma distração para você se preocupar. Olhe para ele, vá ao encontro dele, tenha ele como alvo, como meta, como modelo em tudo. E mesmo que você esteja crucificado, que seja um filho e um servo crucificado. Foi assim com Jesus na cruz. Serviu a sua mãe, serviu ao ladrão, serviu àqueles que o crucificaram. E, no fim, falou como filho: Pai, nas tuas mãos eu entrego a minha vida. Ele sabia que ele continuava tendo um pai no céu a quem ele podia entregar a vida dele. Para terminar, para a gente fazer uma curtinha oração, eu sei que a essa altura já está todo mundo... Ano passado, ano retrasado, eu tive uma experiência muito especial aqui na paróquia. Aqui na paróquia a gente tem um hospital bastante grande, e me ligaram dizendo que uma irmã, que não é aqui da paróquia, era de um grupo de oração de outro bairro, estava internada aqui com meningite viral, e ela estava mal. Então, se eu poderia ir lá visitá-la, dar unção, sem problema, vamos lá. E essa irmã me conhecia, porque era de um grupo de oração, e eu estava saindo daqui da igreja, eu ia visitá-la no hospital, e dali eu ia pregar num outro grupo de oração. Eu fui pensando, bom, vou dar unção dos enfermos para uma doente, e tchau, né? Só que Jesus espera pela gente em alguns momentos muito especiais, e normalmente ele espera pela gente através de pessoas muito especiais, como um pobre, um doente, né? Uma pessoa deprimida. Quando eu cheguei lá, essa irmã estava numa área de isolamento, eu tive que me enrolar todo, e eu cheguei perto dela e falei: fulano, é Padre Antônio. Ela não reconheceu, mas sabia, entendeu que era um padre. E ela estava com a Bíblia assim sobre o peito, e eu comecei a conversar com ela, mas eu vi que a conversa estava estranha, porque como ela estava com meningite, ela não estava com consciência plena. Então a conversa estava toda embolada. Então eu falei para ela: fulana, olha, eu agora vou rezar por você, tá bom? Você escuta a minha oração, eu vou rezar por você e tenho certeza que Jesus está aqui com a gente, ele vai fazer algo bom, muito especial no seu coração. Aí ela balançou a cabeça e eu comecei a rezar o ritual da unção dos enfermos. E durante todo o tempo que eu rezei o ritual da unção dos enfermos, ela fez duas coisas. Ela rezou em línguas e ela rezou uma frase em português que ela repetiu umas 20 vezes. E a frase era a seguinte: Jesus, me faz uma serva melhor. Jesus, me faz uma serva melhor. Jesus, me faz... Quando eu terminei o ritual da unção, eu falei para ela: olha, Jesus abençoa você. E ela dormiu. Quando eu saí de lá, eu fui no carro, eu não tinha outra coisa para fazer. Eu fui no carro para o grupo de oração onde eu tinha que pregar, rezando a oração que eu aprendi com ela ali. Jesus, me faz um servo melhor. Jesus, me faz... E aí eu aprendi com essa irmã 2 ou 3 coisas importantes. Primeiro, ela ali naquele leito, ela estava completamente vulnerável. Ela não estava com as roupas dela, ela estava com aquele avental famoso, né, de hospital.
ela estava sem consciência. E vocês sabem, nesses momentos em que a gente está sem consciência, vai para fora o que está dentro, né? Sem filtro. E aí eu fiquei encantado, porque eu pensei, Senhor, tão vulnerável, nua. E o que tinha dentro dela e veio para fora foi uma súplica. E eu fiquei pensando, Senhor, se fosse eu ali, será que eu ia ser honrado por botar para fora uma súplica, ou será que eu ia ser envergonhado com as coisas que estão dentro de mim? E aí a primeira coisa que o Senhor me disse foi, olha, não se importa com isso, porque o que você consegue arrumar diante dos homens, você consegue arrumar para eles. Mas diante de mim, você está sempre como aquela moça, desnudado. Eu sei exatamente o que tem dentro de você. E eu nunca me envergonho de ser seu pai. Mas eu desejo que você seja comigo o mais sincero que você conseguir. Seja sincero com tudo, seus sentimentos, seu pensamento, tudo. Falei, tá certo, Senhor. Segunda coisa que eu aprendi com ela. A oração em línguas que ela fez o tempo inteiro, estando inconsciente, me deixou claro que o Espírito Santo ora em nós e que, de verdade, como Jesus prometeu, ele é o nosso defensor. Porque naquele momento ela estava completamente indefesa. Ela não podia fazer nada por ela mesma e nem rezar direito, porque estava tudo embolado. Mas o Espírito Santo que mora em nós continuava orando nela. E eu achei aquilo incrível. Eu falei, ele é o nosso defensor. Mesmo quando a gente perdeu o controle das situações, ele continua velando por nós e orando por nós. E a terceira coisa que eu aprendi é que a gente pode ser um servo melhor, mesmo que a gente tenha todas as limitações do mundo, mesmo estando num leito de hospital. Eu tenho certeza que aquela irmã nunca foi uma serva tão boa de Deus como ela estava sendo naquele momento. Porque apesar de naquele momento ela não estar podendo fazer nada, ela estava tendo um coração totalmente rendido a Deus. E o que Deus conta com a gente não é o que a gente consegue fazer para Ele, mas é que a gente deixe Ele fazer do nosso coração o que Ele quer. Quando Ele tem o coração da gente nas mãos dEle, nessa hora a gente é o servo melhor. Essa irmã morreu logo depois e eu sou muito grato a ela e de vez em quando eu lembro dela, eu falo, fulana, obrigado porque a lição que você me deu, eu vou carregar para a vida toda. E ela não sabe o bem que ela fez para um padre estando ali. E se é verdade que padre é o bicho mais difícil de você converter, essa irmã, ali no leito de hospital, foi a serva melhor que talvez ela pudesse ter sido. Sem poder fazer nada, mas com um coração totalmente entregue à vontade de Deus, abandonado nas mãos de Deus. Quem sabe hoje a gente pode pedir ao Senhor essa graça de ser um servo melhor, não pela quantidade de coisas que a gente faz, porque o alvo e o foco da nossa vida não pode estar nisso, mas por aquilo que a gente aceita que Ele faça na gente, nos transformando e nos tornando mais parecidos com Jesus, filhos e servos do jeito de Jesus. Eu entendi que quando Jesus fala, eu não chamo vocês de servos, é porque Ele está dizendo para a gente, eu não quero que vocês tenham uma relação comigo que seja de... A gente pode ir junto, a gente pode partilhar as dores junto, a gente pode sonhar junto, a gente pode chorar junto. Mas depois, quando a Escritura diz que nós devemos ser como Jesus, isso significa que eu devo ser um servo como Ele. Meu relacionamento com Ele é de amigo, mas a minha identificação com Ele deve ser de tal maneira que, aos poucos, eu me torno servo do jeito dele, do jeito de Jesus. Esse é o chamado do Senhor para a gente, eu creio no meu coração. Vamos parar por aqui, senão vocês não aguentam. E eu aqui, pelo menos, eu não sei vocês aí, vocês devem estar já para a hora do lanche, almoçar, né? Então... E a gente do almoço, né, padre? Olha, padre, louvado seja Deus, hein? Vamos Desculpa orar aí e a cantar. tagarela, porque eu falo demais. Padre, agora ora com a gente, né? Podemos orar? Beleza. Amém, vamos. Com Olívia. Isso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Pai querido, eu te agradeço muito pela vida de cada um desses irmãos e irmãs com quem nós estamos agora e pela honra
que o Senhor nos dá de poder estar com eles e, de alguma maneira, poder servi-los. Pai, eu te peço hoje, de modo muito especial, no nome de Jesus, nosso Salvador, que está no meio de nós agora, que cada um desses irmãos e irmãs tenha o coração inundado de alegria, porque nós sabemos o Pai que temos. Sabemos quem Tu és, Senhor. Um Pai paciente que espera a gente de volta. Sabemos que o Senhor não é nosso patrão, o Senhor é um Pai que sonha coisas boas para a nossa vida. Te agradeço, Pai querido, porque cada um desses Teus filhos e filhas foi chamado pelo Senhor para estar num lugar especial, não por acaso. E nesse lugar, ser um instrumento do Seu amor e das Suas mãos. Pai querido, obrigado porque o Senhor está trabalhando na nossa alma. O Senhor não tirou a mão de nós nem um segundo. E o seu trabalho é nos moldar. Às vezes nos quebrando, mas nos fazendo de novo. Para que nós nos tornemos mais parecidos com Jesus. Senhor, essa é a vitória da nossa vida. Esse é o sucesso da nossa vida. Sermos mais parecidos com Jesus. Que as pessoas que vêm ter conosco se sintam mais perto dele quando estiverem do nosso lado. Santo Pai querido, que a renovação da nossa mente esteja acontecendo dia a dia. Que nenhum de nós se sinta amaldiçoado. Nós somos abençoados porque somos uma coisa só com Jesus. Pai querido, que nós nos vejamos do jeito que nós somos aos teus olhos. Nós nos vejamos como Jesus, como filhos, não como indigentes, e como servos, que têm a alegria de poder cuidar dos seus irmãos e ser uma resposta do Senhor para a vida deles. Pai Santo, Pai querido, hoje a nossa oração ao Senhor é como a oração daquela irmã no hospital. Faz de mim um servo melhor. Não um servo que faz 1000 coisas o tempo inteiro e que fica exausto, cansado, mas um servo que, cheio de gratidão ao Senhor, serve aos irmãos com alegria, se dá em tudo aquilo que faz. Eu preciso e quero ser um servo melhor. Como Jesus, eu quero olhar para os meus irmãos não como se eles fossem um problema, mas quero olhar para eles acreditando. Aí vem os convidados do meu Pai para que eu possa servi-los no banquete que Deus preparou para eles. Pai Santo, me dá um coração assim. Cria dentro de mim um coração assim, para que, ante a Jesus, eu seja um instrumento teu aqui na terra. Por tudo te agradecemos, te louvamos e tudo que nós pedimos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. E enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, ó Deus, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Amém. Louvado seja o Senhor, meu Deus. Padre, gente,
É uma caixinha de surpresa. O Espírito Santo sempre faz novas todas as coisas nas pregações de Padre Antônio. Desculpem se eu falei alguma coisa que possa ter confundido, gente, esquece, tá? De maneira, Frase Padre, de clara, segura maneira essa. nenhuma. Mas palavra Vamos, confusa você joga fora que não vem de Deus, não. vamos Desculpem o mau jeito, aproveitar tudo, gente. Quem tá diz bom? sim para isso, levanta a mão. Aqueles que a gente pode dizer. Mas vou passar a palavra para Padre Patrick encerrar o dia de hoje, né? E Padre Antônio, muito, muito obrigada. Padre Antônio José, eu só falo Antônio José. É um filho que eu e Sérgio amamos muito, muito. Eu estou sempre pedindo uma coisa para ele, né, gente? E o Aí, filho, quem tá em, deixa eu ver, quem está em Londres, que horas são aí? 5? Aqui é 5 horas. 5. Quem está na Bélgica, 6 já. 6 horas. Não é Não é isso, hora do Celina? chá, né, gente? Kátia, tá Holanda me também, devendo. né? Tá A me hora do chá devendo, das Kátia, um 5. chazinho, viu? Vou te Ai, cobrar da claro. próxima. Amém, se Deus quiser. Mas então, Beleza. amados, louvado seja o Senhor, né, por toda essa riqueza que Ele nos fez experimentar hoje. E amanhã tem mais. Passo a passar a palavra então para o Padre Patrick. Padre Antônio José, muito obrigado mais uma vez, né, pela sua participação e também a sua pregação, que com certeza enriqueceu o coração de cada um de nós. Nos fez descobrir, né, as pessoas que já sabiam, muito, a gente adianta de saber, né, e não executar, que a gente é um servo de verdade quando estamos às mãos de Deus. O servo verdadeiro é aquele que acumula funções, é aquele que só faz as coisas, se torna um empregado, né? Isso Deus não quer. Deus quer servos de verdade, aqueles que se doam, que amam a igreja, né, como o senhor bem falou. E tenho certeza que a palavra do Senhor, que Jesus iluminou o coração do Senhor, tocou o coração também de cada um de nós. Muito obrigado, né, a Kátia, obrigado, Olívia. Esse dia que nós, né, nos reunimos, concluindo a nossa jornada. Também agradeço a cada um pela participação, você que esteve fiel, ligadinho com a gente. E depois eu vou pedir para o Padre Antônio dar a benção para nós, a benção final, por favor. Só que antes, gostaria de fazer uma selfie, pode ser? Pode. Só que é assim. Padre, Tá? Padre Patrick, Pode falar. o senhor tem um minutinho? Uma palavra que Deus me deu, posso, uma leitura da Bíblia, uma passagem? Aham. É rapidinho, Padre. Enquanto isso, eu vou ajeitando aqui a... Preocupações exageradas, Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e à riqueza. Portanto, eis que vos digo, não vos preocupeis por toda vossa vida, pelo que comereis, nem pelo vosso corpo, pelo que vestires. A vida não é mais do que o alimento, e o corpo não é mais que a vestes. Olhai as aves do céu, não semeiam, nem ceifam, nem recolhem nos celeiros, e vosso Pai Celeste as alimenta. Não valeis vós muito mais que elas? Qual de vós, por mais que esforce, pode acrescentar um só covado a uma duração de sua vida? Porque vós inquietais com as vestes, considerai como crescem os lírios dos campos. Não trabalham, nem fiam. Entretanto, eu vos digo que o próprio Salomão, no auge de sua glória, não se vestiu como um deles. Se Deus vestes assim a erva dos campos, que hoje cresce e amanhã será lançada ao fogo, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não vos aflijais, nem digais que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. São os pagãos que se preocupam com tudo isso. Ora, vosso Pai Celeste sabe das necessitais de tudo isso. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas em acréscimo. Não vos preocupeis, pois com o dia de amanhã,
O dia de amanhã terá suas próprias preocupações. A cada dia basta o seu cuidado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Amém. Amém. Beleza? Tirou a foto, padre? Espera, eu vou fazer. Gente, tem gente aí Vitória. que está dormindo aí, pode ir. Estão acordados. Para todo mundo sair aqui, né? Pode ser? Eu vou fazer 2 fotos, tá? Porque são 2 telas aqui. Cabe no meu... Tá. Que é bem grande, cabe 2 telas. Então, aí quem está sem vídeo, por favor, liga o vídeo aí, né? Vendo as carinhas da turma. Que maravilha. Vamos lá. Todo mundo dando um sorriso. Agora, só um minuto. Mais uma vez. Tem gente que não ligou ainda, gente. Pode fazer mesmo assim? Dormiu. Dormiu mesmo. Acho que sim. Pronto. Ei. Print aqui da tela. Depois eu mando para vocês, tá? Oba. Que bom. Os coordenadores aí distribuem as fotos. Certo. Muito bem. Bem, padre. Podemos dar a bênção, padre? Sim, por favor, pai. Vamos lá, então. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele volte para vós o seu rosto sereno e vos seja benigno. Ou se compadeça de vós, que Ele vos conceda sua graça e sua paz. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Bem. Bem, gente. Muito obrigado. Tchau, amados. Ide em Até paz. amanhã, hein? Amanhã. Até amanhã. Tchau. Até amanhã, gente querida. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Padre, muito obrigado. Até logo. Vamos. Amém.